Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula, a nossa última aula de escatologia, que é a quarta aula. O nosso tema de hoje será escatologia e o anticristo e o juízo final. Então, nós estaremos falando a respeito desses dois assuntos, o anticristo e a respeito do juízo final. Antes de tudo, nós temos que falar a respeito sempre de quê? Sempre da interpretação ou os objetos que nós vamos usar ou utilizar para fazermos a interpretação do texto gramatical que está sendo colocado e usado dentro dos parâmetros escartológicos. Tá? Então existe aí, que nós estudamos na aula passada, o método alegórico, o método que vai ser o método simbólico e o método literal gramatical. Então, qual é o mais importante? O mais importante que vai ser utilizado para fazermos essa interpretação é justamente o quê? O método literal. Tá? Por que o método literal? Porque o método literal ele vai se utilizar dos objetos que vai trazer fatos para que a gente possa então analisar cada texto dentro de fatos reais que está acontecendo. O texto gramatical que vai ser utilizado e outras coisas mais. Tá? Então, o método literal se baseia na interpretação de fatos, que vai se utilizar de dados objetivos. Quais são os dados objetivos? Gramática, a arqueologia, a história e a própria teologia de interpretação. Então, o método literal vai pegar todos esse apanhado de interpretação que contém fatos e objetivos para se então fazer o quê? Uma interpretação a respeito dos acontecimentos das últimas coisas, que são o quê? Que são justamente o anticristo e o juízo final. Porque a questão de um juízo final entre a sociedade e entre os pais da igreja no passado vai variar muito de interpretação. Alguns vão crer em um juízo literal, outros apenas vão crer em um juízo quê? Em um juízo simbólico, em um juízo espiritual. E esse juízo ele não será o quê? Não será um juízo literal. Tá? Então, a questão também do anticristo, a questão do anticristo vai dizer que alguns pensadores da época vai dizer que esse anticristo, na verdade, ele já foi estabelecido no passado. Por quem? Através dos imperadores que surgiram no passado, que vai então perseguir a igreja de uma tal forma que para eles, naquela época, já estava sendo estabelecido a figura do anticristo. Então temos aí Nero, temos aí Constantino, temos aí um monte de pensadores da época que perseguiram então a igreja. Tá? Um dos mais famosos foi Nero, claro, que ele mesmo ateou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. A partir daí, começa então uma perseguição ferrenha e começa a morte de cristãos sendo jogado dentro da arena, né, para ser então comidos vivos pelos leões e também sendo queimado vivo e sendo decapitado. Então, a perseguição da igreja naquela época, ela se tornou o quê? Se tornou um estudo, uma pesquisa dizendo que o anticristo já tinha sido estabelecido e também o juízo
já estava o quê? Já estava empretado na face da terra. E, na verdade, se lermos a Bíblia e interpretarmos ela de forma correta, nós vamos ver que essa parte ela ainda não chegou, ou seja, o anticristo, por mais que ele já esteja no mundo, só que ele ainda não foi o quê? Ele não foi ainda revelado, tá? O anticristo ainda está em secreto, ele ainda está em obscuridade, tá? Então ele ainda não está sendo o quê? Revelado, ele está ainda em secreto. E o juízo final, tá? Ele ainda vai o quê? Ele ainda vai ser estabelecido. Logo, já está falando, juízo final, que vai acontecer no final de todas as coisas. Final de quê? A igreja, ela não vai passar por esse processo. A igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. A igreja, ela vai ser isenta de toda perseguição, tá? Que vai vir sobre, de fato, a humanidade. Tá? Então, a perseguição que a Bíblia fala é a perseguição que nunca houve na face da terra, antes de tudo. Tá? Então, essa perseguição que vai acontecer durante a grande tribulação, que vai determinar durante o pacto que vai ser estabelecido pelo anticristo com a igreja, com o próprio Israel da época, que vai ser rompido durante aí esses 3 anos e meio, vai se fazer um pacto durante 7 anos, ou semana, uma semana, mas só que vai ser o quê? Vai ser cortado. Esse pacto ele vai ser dividido em 2 partes. Tá? A primeira parte, 3 anos e meio, e a segunda parte, mais 3 anos e meio. A primeira parte, 3 anos e meio, tá? Vai ser 3 anos e meio de bonança, prosperidade, é justamente aonde que o anticristo ele vai se estabelecer como o homem do ano, o homem do momento, e ele vai conseguir ajuntar todas as nações, pegar a confiança de todas as nações, inclusive de Israel, tá? Inclusive de Israel, para então começar a pôr em prática o seu plano. A partir daí, quando começar a implantar o seu plano de corrupção, de domínio total, Israel então vai perceber que ela foi enganada. E a partir de então, Israel vai romper este contrato, que vai, a partir daí então, perseguição durante 3 anos de perseguição. Tá? Mas vamos lá. O anticristo, tá? O anticristo. O que significa a palavra anticristo? No termo geral já está falando, já está dizendo. É alguém que é anti a Cristo, que é contra, que é uma oposição a Cristo. Tá? Então, o anticristo é alguém que toma o lugar de Cristo, que se opõe a Cristo. Tá? Então, é o contrário de Cristo. Ou seja, ele vai vir, ele vai se colocar em uma posição do Salvador do mundo, todos vão apoiá-lo, politicamente e religiosamente falando. Esse camarada, o anticristo, ele vai conseguir ajuntar todas as nações para então depois começar o quê? A se revelar. Ele só vai se revelar depois que a igreja sair, a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja estiver aqui, tá? A oposição ou o aparecimento do anticristo, ele está sendo o quê? Detido, interrompido por conta da igreja e por conta do Espírito Santo de Deus que está atuando ainda na face da terra. Então, quando a igreja ela for arrebatada, quando o Espírito Santo sair da terra, aí sim ele vai implantar o seu reino. De que forma? De que forma? Ele vai implantar o seu reino acusando a igreja, acusando os fanáticos por tudo que aconteceu.
Então vai entrar em um caos total. Politicamente, religiosamente, ninguém vai saber o que fazer. É aí que ele entra como peça-chave para se colocar uma organização aparentemente verdadeira, porém, essa aparente paz, essa aparente organização que vai se ter por intermédio dele é apenas o meio que ele vai se utilizar para tentar atingir Israel no coração, ou seja, destruir de fato Israel. Só que não vai conseguir. Por quê? Porque Israel vai perceber este engano e vai identificar que ele é o homem do pecado, como o apóstolo Paulo, ele propriamente diz, que fala que ele é o homem do pecado, o homem da iniquidade, que o apóstolo Paulo vai chamar ele. Tá? Então, os textos que vai nos dar a presença, a oposição do anticristo, tá? Contra tudo que é de Cristo, a igreja, né? Tudo que vai ser relacionado a Cristo, ele vai ser contra, ele vai ser anti. Tá? Então, por isso que ele já é o anticristo. Tá? Então, quais são os textos? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, o versículo 22 também, e 4, versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. E segunda de João também, o versículo 7. Tá? Só tem um capítulo, então é o versículo 7. Aí, vai falar justamente a respeito de quem? A respeito do aparecimento do anticristo. Paulo vai dizer o seguinte: filhinhos, já é a última hora, tá? E já está manifestado o anticristo. Então, Paulo ele vai nos alertar, isso já naquela época, que o anticristo ele já estava implantado, só que, porém, não revelado. Ele já estava atuando, mas de uma forma humilde, de uma forma serena, de uma forma secreta, na verdade. E ele, então, não apareceu. Tá? Por quê? Porque existe uma determinada ação para que ele possa, então, aparecer. Qual é a determinada ação? O arrebatamento da igreja. Tá? Então, o anticristo ele só vai se manifestar de fato após o arrebatamento da igreja. A igreja, o mundo todo, se tornará em caos e aí vai começar então ele a atuar para organizar tudo, que vai conseguir organizar, mas depois de 7 anos que foi determinado um prazo de paz ou um contrato de paz durante 7 anos, que na verdade ele vai ser rompido durante 3 anos e meio. Tá bom? Então temos aqui o método literal que vai ser utilizado, tá? Que vai se basear em fatos da interpretação, que vai se utilizar de dados objetivos que eu falei, que são a arqueologia, a própria teologia, a história, a gramática, ou seja, a escrita dos textos e assim sucessivamente. Tá? O anticristo é alguém que se toma o lugar de Cristo ou que se opõe a ele. Então já está falando aqui, anti, contra, contrário a Cristo, inimigo de Cristo. Tá? E o juízo final. Tá? O juízo final, Mateus capítulo 8, versículo 29, vai dizer que existe um juízo pré-estabelecido, ou seja, um acerto de conta da parte de Deus. Para quem? Tanto para os ímpios, quanto para os justos. Tá? Então, esse juízo final, ele será
tanto para os ímpios quanto para os justos. Tá? Então, nós vamos pegar isso aqui, Mateus 28, e versículo 29. Capítulo 12, versículo 36 e 37, vai falar que existe um juízo preparado. Aí nós temos aqui que vai falar sobre a respeito de Lázaro, né? O rico e o Lázaro, vai dizer que eles foram cada um para um lugar, e cada um recebeu a sentença determinada que foi estabelecida. A partir de quê? A partir do ato. A partir do ato. Como se dá esse juízo? Para as pessoas que morreram antes de aceitar a Cristo e para as pessoas que morreram depois de aceitarem a Cristo, ou seja, de conhecer o Evangelho. Como vai se dar isso? Quem morreu sem conhecer o Evangelho, ou seja, no Antigo Testamento, tá? A Bíblia relata que as suas obras elas serão postas em prática. Tá? Ou seja, no juízo final, a Bíblia relata que todo joelho vai se apresentar ou se dobrará diante de Cristo. Para quê? Para receber a sentença, ou ser julgado. Tá? Então nós temos aí a sentença do juízo final, Mateus 8, versículo 29, capítulo 12, versículo 36 e 37, vai falar sobre o juízo final, o juízo que não tem como fugir, está estabelecido para toda a humanidade. Agora, para quem será este juízo? Quem vai ser julgado? Vai ser julgado os demônios, juntamente com Satanás, e também os seres humanos. Tá? Satanás e os seres humanos serão julgados, essas duas classes de seres. Tá? Então isso aqui você encontra aqui a resposta aqui. Tá? Agora, o estado final do ímpio, depois desse julgamento final, que aí nós vamos ter as perseguições, né? Todo mundo se reunindo, recebendo cada um a sua sentença, Satanás sendo julgado, tudo isso aí vai ser estabelecido. Após todo esse milênio, tudo isso acontecer, aí nós vamos ter o quê? O estado final, que é para onde as pessoas vão, que é para onde foi determinado. Claro que o inferno, ele não foi estabelecido para as pessoas, para o ser humano, mas foi estabelecido para quem? Para o diabo e seus anjos. Tá? Então, mas as pessoas, infelizmente, elas estão caminhando passos largos para o inferno. Tá? Mas então, vamos lá. Qual é o estado final do ímpio? A Bíblia vai falar, Mateus 25, o versículo 30 e 42, vai dizer que o estado ou o final dos ímpios é no largo de fogo, é no inferno, tá? É no inferno. Deus queria isso? Não. Foi estabelecido para o homem isso? Para a humanidade isso? Não. Mas por conta dos seus pecados, eles estão indo para onde? Para o inferno, tá? Para o inferno. Então, como vai se dar o julgamento das pessoas do Antigo Testamento, que não conheciam o Evangelho, e as pessoas do Novo Testamento, que passaram a conhecer o Evangelho? Quem conhece o Evangelho, tá, será julgado baseado em quê? Será julgado baseado se ele aceitou a Cristo ou não, ou se teve uma vida de santidade ou não. Do passado, do Antigo Testamento, esse julgamento ele será de acordo com as obras, com as suas obras. Tá? Vai se colocar, então, na balança toda a vida, tudo que a pessoa fez ao longo de toda a sua vida, do seu estado de nascença, de consciência, até a sua morte. Então, vai se pesar isso aí para saber, então, se a pessoa ela vai ter direito à vida eterna
ou a perdição eterna. Então, somente as pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho, tá? Elas serão o quê? Elas serão julgadas de acordo com as suas obras. De acordo com as suas obras. Tá? O estado final do justo. Romanos, capítulo 2, versículo 7. E Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 3, vai dizer que o estado final do justo é a vida eterna, junto com o Pai, junto com o Filho, tá? E vão se assentar à mesa. Aí sim, lá em cima, nós teremos uma outra festa que vai se chamar as bodas do Cordeiro, aonde a igreja, aonde os santos que foram salvos, tá, receberão seus galardões, receberão os seus presentes por ter suportado as perseguições, suportado as afrontas e outras coisas mais. Tá? Alguns, a Bíblia vai relatar que vão receber mais e outros que vão receber menos. Por conta de quê? Por conta do tempo que ele passou na presença de Deus, a obra que ele fez e outras coisas mais. Por quê? A pessoa aceitou a Cristo, mas não teve tempo de fazer a obra do Senhor de fato. Então, segundo a palavra de Deus, essa pessoa ela vai estar lá e vai receber uma diferença de galardão. O importante é receber o galardão. Elas vão estar lá em cima para receber o galardão de Cristo. Tá? Então, Romanos, capítulo 2, versículo 27, e Apocalipse 21, versículo do 1 ao 3, vai dizer sobre o quê? Sobre o estado final do justo, que é a vida eterna. E o estado final do ímpio é o quê? É a morte eterna, que a Bíblia também vai dizer que é a segunda morte, tá? Aonde não tem retorno, aonde a pessoa que morreu, a alma da pessoa que morreu, ela então será lançada no lago de fogo de enxofre, tá? Aonde que vai ser determinado o tormento eterno dessas pessoas. Tá? Só para a gente concluir, tá? Dentro da grande tribulação, dentro dessa perseguição após quando o anticristo vier, a Bíblia vai relatar que a morte ela vai ser cessada, as pessoas vão tentar morrer, vão tentar se matar, tirar suas próprias vidas, mas elas não vão conseguir fazer isto, porque a morte ela vai estar travada, tá? Deus vai travar a morte. Por quê? Por conta da tamanha perseguição e o sofrimento que as pessoas vão passar, a ponto delas não quererem passar pelo sofrimento e não aguentarem, querem tirar então a sua própria vida. Então vai ter esse período em que, dentro do juízo, dentro de tudo isso, a morte ela vai ser tirada. Tá? A morte ela vai ser tirada. E também os gafanhotos, eles serão do tamanho de um animal, de um cavalo, tá? E vão perseguir de fato as pessoas que não aderirem o programa, o número, tá? Do anticristo, que é o 666. Então, tudo isso aí vai acontecer, gente, dentro da grande tribulação. Passando a grande tribulação, passando todo o estágio da perseguição, com o rompimento, tá? Com o rompimento do pacto de 3 anos e meio, o anticristo, junto com os seus seguidores, vão perseguir Israel. Quando Israel estiver quase sucumbindo, aí então Cristo virá nas nuvens para libertar, salvar Israel.
é a partir desse momento que Israel vai reconhecer a Cristo como Messias prometido lá do Antigo Testamento e que se cumpriu aonde? No Novo Testamento. E eles não acreditaram. Então, o juízo final, a grande tribulação, tá? É um plano que Deus tem com o povo de Israel. O tratado é com o povo de Israel, para que possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador, que ele foi o Messias prometido, tá? Lá do Novo Testamento e também profetizado no Antigo Testamento. Então, por isso que vai se dar o quê? Por isso que vai se dar a salvação para com o povo de Israel. A igreja não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, as pessoas, elas vão agora ser perseguidas porque vão aderir à palavra de Deus de forma o quê? De forma consciência, porque o Espírito Santo saiu, tudo que aconteceu, agora elas vão aderir ao cristianismo, mas vão ter que sacrificar as suas vidas para poder então serem salvas, serem libertas e transformadas, tá? Então, após tudo isso aí, haverá o quê? Haverá o julgamento de Satanás, que ele vai ser jogado, lançado no fogo de enxofre para todo sempre, o período que ele vai ficar preso, depois solto, tá? E após, quando ele for preso novamente, ele então será destruído, ou seja, lançado no fogo de enxofre, no inferno, para sempre. E a igreja, então, vai ser estabelecida na terra, ou seja, essa terra vai ser purificada, transformada, tá? Para que a igreja, então, possa se estabelecer. Ou seja, o povo de Deus se estabelecer e o reinado de Deus firmar eternamente. Tá? Existem muitas especulações que a Bíblia não dá base, tá? E existem muitas linhas teológicas se realmente vai haver um juízo literal ou um juízo figurado. Se Cristo realmente vai vir ou não vai vir. Então existem muitas especulações aí, tá? Sempre vai ter uma linha de pensamento que vai querer ser dono da verdade, mas a gente precisa ter cuidado com isso aí, tá? Então, o que vai se dar de fato? O anticristo, ele vai ser estabelecido somente quando a igreja for arrebatada. Após isso aí, ele então vai começar a estabelecer o seu plano para governar todo mundo. E Israel vai estar incluído também nesse plano. Tá bom? Israel vai estar incluído nesse plano. Então, gente, a nossa aula, ela teve que ser reduzida, né? Eu peguei os pontos mais fortes, os pontos mais práticos. Além de, existem outros pontos que a gente deveria conversar, mas não tem como a gente conversar aqui. Mas eu preciso que vocês pesquisem, estudem a apostila de vocês, tá? Pega os textos que foi dado, façam uma pesquisa, leiam, pegam referência para que possam, o conhecimento de vocês ficar um pouco mais enriquecido, crescer um pouco mais, tá? Mas no demais, tá? No demais são essas coisas aqui, tá? São essas coisas aqui. O anticristo é o que se opõe a Cristo, que vai se manifestar, tá? O juízo final, que já vai ser estabelecido, é iminente, não tem como fugir desse juízo, tá? E para onde vão os ímpios? A Bíblia fala que vai para o tormento eterno, tá? E os justos, a Bíblia relata que eles vão para o seio de Abraão e após isso aí o céu de glória, ou seja, a vida eterna. Tá bom, gente? Então, nós ficamos por aqui, a nossa quarta e última aula de escatologia bíblica. E o nosso tema de hoje foi o anticristo e o juízo final. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa crescer ainda mais
na graça e no conhecimento. Tá bom? Lembrando que a prova ela será baseada nos vídeos, nas aulas que foram dadas através dos vídeos. Mas não deixe de estudar e de ler a sua apostila. Tá bom? Graça e paz.